Olá, estamos começando o Chá de Dharma. Hoje vamos falar sobre como cultivar energia, fortalecendo, empoderando o corpo energético. Vamos falar dos insights e pontos altos dos satsangs que aconteceram no sábado, dia 29, ao vivo com o Dharma Body, e sobre o programa Body of Light Healing, que está chegando ao Brasil esse ano, em outubro. E para a gente começar, a gente vai abrir a mandala. Então, eu vou ativar o mudo aqui, para não ficar uma cacofonia. E aí eu convido vocês a visualizar o corpo de vocês como corpo de luz vermelha rubi, intensa, um formato oval maior do que o corpo físico, com pura luz consciente, e espontaneamente surge, na altura do coração, uma esfera de luz azul, vindo do coração, se torna ativo e dá nascimento a duas outras luzes, uma esfera de luz branca e outra vermelha. A branca sobe para o centro da cabeça, a vermelha desce para a base. E esse movimento das duas cria o canal central azul cobalto, interligando as três. E a gente entoa três vezes, trazendo nosso corpo, mente, energia para o momento presente. Inspira fundo. Uh. 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 Agora a gente fortalece cada um desses três centros, entoando o Bidya Mantra de cada um, três vezes. Ain, pro bindo branco no centro da cabeça. Hrim, pro bindo azul no centro do peito. E Krim, para o bindo vermelho na base. Inspira fundo. Ai. 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 Ring. 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 Cream. 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 Visualizamos Ganesha na base, com sua expressão furiosa, removendo todos os obstáculos internos e externos para a nossa realização. Inspiramos pelas duas narinas, levando a energia até a base pelos canais laterais, tornando o Ganesha ainda mais ativo. Ele sobe para o nosso centro do peito e ao expirar ele cresce, se torna do nosso tamanho e vai crescendo, crescendo, crescendo até onde a sua imaginação levar, até que repousamos no coração de Ganesha e entoamos o Bidya Mantra dele, Om Ganganapataye Namaha, três vezes. Inspira fundo. Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha. Novamente, inspiramos pelas duas narinas, percorrendo os canais laterais que são paralelos ao canal central até a base. E expiramos forte um caule de luz que faz surgir mais ou menos 2 punhos acima da nossa cabeça, uma flor de lótus branca feita de luz cristal.
e dela imediatamente surge um novo caule que sobe, 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 mais ou menos 100 metros acima, dando uma flor de lótus 100 vezes maior, feita de pura luz branca cristal. E dela surge um caule ainda mais sutil que sobe até onde a sua imaginação puder, e quando ele começa a desacelerar, dá nascimento a um novo caule ainda mais sutil, continua subindo, 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 e dá nascimento a uma flor de lótus milhares de vezes maior do que a primeira, e de cada pétala surgem milhares de outras, até que ocupa todo o espaço. E com um Bija Mantra Ain surge Sarasvati, a deusa da sabedoria e compaixão, e dela derrama um néctar que desce pelas 3 flores e entra pelo topo da nossa cabeça para o nosso canal central, nos abençoando. E entoamos o seu Bija Mantra Om Aim Sarasvatyai Namaha 3 vezes. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Mantendo Ganesh e Sarasvati como segunda atenção, vemos nosso Guru Raiz, ou Machandranatha, ou Shambhunatha, ícones da essência, acima da nossa cabeça, e sobre ele uma coluna de mestres na forma de corpos de luz, até onde a nossa imaginação alcançar. Sentimos a força da linhagem e suas bênçãos se derramando sobre a nossa coroa enquanto entoamos o Bija Mantra do Guru, Om Aim Guru Bhyo Namaha 3 vezes. Om. Pelo visto, minha internet falhou. Vocês ouviram tudo? Onde parou? Continua começando pelo Guru. Então, Guru 3 vezes. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. O Bija Mantra de Machandanatha. Om Shring Hring Machandanatha Namaha. Om Shring Hring Machandanatha Namaha. Om Shring Hring Machandanatha Namaha. Obrigada a presença de vocês. Eu passo a palavra a Sukhasiri para falar um pouco sobre o Body of Light Healing. Boa tarde. Boa Estamos tarde, entre nós hoje. Tudo bem, Durga? tudo Eu bom? vou falar aqui formalmente do Body of Light Healing. Eu sei que vocês já conhecem, mas vai ficar gravado, né? Então, o Dharma Bodhi, ele é o diretor espiritual Tantra Mukyacharya do Trika Mahasiddha Yoga, que é essa escola para sadhakas, né? Para quem quer aprender num método ou métodos, cada um no seu caminho, de forma linear, progressiva, como seria se realizar, atingir o máximo da realização humana. E fora essa escola, ele está agora criando uma outra escola chamada Body of Light Healing, né? A cura do corpo de luz. Esse corpo de luz que a gente invocou agora, nessa mandala que a gente abriu, faz parte do que a gente vai aprender não só da realização humana, mas também da cura, né? Da gente ir além do que a gente acha que é o eu limitado. Isso faz muito parte dos nossos adoecimentos, dos nossos sofrimentos. Então, tem muitos pontos em comum nessas escolas, mas a característica principal do Body of Light Healing, que a gente está chamando mais de Body of Light Healers, é porque
a gente vai criar, então, essa comunidade de estudantes, de pessoas que querem se profissionalizar, querem virar profissionais da saúde, com essas ferramentas espirituais e tradicionais, né? O Dharma Bodhi tem uma carreira incrível de ter estudado com grandes mestres ao redor do globo, né? E teve transmissão de tradições sagradas de cura da Polinésia, do Havaí, do norte da Europa, da Índia e do Tibete, é claro, da Amazônia, dos nativos norte-americanos, desde da adolescência dele. Então, ele vai compartilhar com a gente esses saberes, né, com os profissionais, os estudantes que quiserem se profissionalizar nesse programa. E vai ser assim como o treinamento Acharya dentro do Trikamahasida Yoga, uma continuidade, né, de deixarmos vivas essas linhagens que estão ficando em extinção, né? Não tem livro, ou se tem, os livros eles não, é impossível registrar em livros tudo o que é necessário para manter essas tradições vivas, ou seja, a gente precisa ser discípulo de um mestre durante anos para que essa transmissão de linhagem oral se mantenha viva. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de se expandir nessa senda, né, nesse caminho de realização humana com um propósito de sermos sanadores, de trazer saúde para as pessoas, de servir dessa forma. Não sei se vocês viram a live do sábado passado. A gente pode um pouco trocar sobre isso, a gente pode levantar de repente dúvidas que nós temos para levar para ele, de repente trazer de volta respostas. O que é que vocês acham? Acho ótimo. Alguém quer falar? Já que eu tenho falado muito aqui no chat da Dharma, é bom ter vocês hoje para falarem também. Eu gostei muito que ele falou da possibilidade da gente criar grupos de prática depois do curso. Fiquei animada com essa possibilidade. De repente eu posso começar compartilhando um pouco da minha experiência, o processo da questão da escola Trikamahasida Yoga e aí ter a nova escola para healers. E aí, no meu caso, apesar de ser professora de yoga, né, de Kundalini Hatha Yoga, e foi muito bom, eu fiquei muito feliz quando eu soube que a gente ia ter esses ensinamentos em outubro, casou muito com um momento pessoal de compreensão mais profunda do papel como atender as pessoas, receber as pessoas que vêm para fazer yoga como yoga terapia e a necessidade delas de cura, né? E aí eu comecei a sentir a necessidade da questão da proteção, da questão de ter esse cuidado como, vou usar a palavra entre aspas assim, terapeuta, para instrutor de yoga como terapeuta. E aí, nesses últimos meses e semanas, fechando com chave de ouro na minha experiência pessoal com a live do Dharma Bodhi no sábado passado, eu percebi que eu não sou healer. A chave caiu, que eu não tenho, assim, de todos meus anos de estudando Ayurveda, estudando Kundalini Hatha Yoga, nessa última live dele, qualquer resquício de dúvida que eu tinha fechou. Eu entendi que eu não tenho esse papel de healer, entendi mais a importância daqueles que têm e o papel fundamental que eles têm, e também trouxe mais clareza essa divisão das escolas do Trikamahasida Yoga para os sadhakas, até que a Suka colocou no grupo, acho que uns tempos aí para trás, explicando um pouco essa diferença também. E para quem vai ingressar aí no Body of Light Healing, como healers, né, como curandeiros. Então, esse foi assim um dos pontos importantes do momento que
veio a ser dito, né, que esses ensinamentos chegariam para nós agora em outubro, e com a live do Dharma. Então, quem estiver assistindo aqui depois, e esse chá de Dharma, mas ainda não assistiu a live que a gente teve com o Dharma Bode, aí fica muito aí a recomendação. Então, eu até tenho mais coisa para compartilhar, talvez, aí sobre essa live, mas eu vou deixar outros falarem aí, vocês falarem também. Oi, Wagner. Oi, boa tarde a todos, todas. Eu tenho uma pergunta prática. Como é que a gente fica protegido legalmente por oferecer alguns desses tipos de prática? Eu sei que tem gente aqui nesse grupo mais experiente quanto a isso, né? Mas, por exemplo, medicina tradicional tibetana não é reconhecida no Brasil como sendo uma medicina tradicional. A Ayurveda e medicina chinesa tem um pouquinho melhor de recepção. E aí eu não sei como é que vai ficar esse corpo de conhecimento a respeito disso. Vocês têm alguma ideia de como é Eu que a gente posso faz te isso de maneira ajudar. apropriada para não gerar problema? A experiência que eu tenho como acupunturista no Brasil há uns 6 anos é de tal uma falta de regulamentação. Você não tem nenhuma legislação que te regule. Basicamente é isso. Você não precisa se preocupar com isso. Uma coisa que eu quero até já escancarar aqui é que o termo curandeiro no Brasil, ele é um termo que é muito mal visto. Que as pessoas, quando ouvem de curandeiro, pega pra charlatanismo, pra... Qual o nome daquilo? Simpatia, pra... Sabe? Tipo, bota um prego na porta pra ver se quem passar... Simpatia, não é simpatia que chama? E não é isso. Então, é só para deixar evidente de que não é isso. E o que eu quero dizer também é que no Brasil existe uma lei que se chama Lei do Charlatanismo e Curandeirismo, e que, de acordo com essa lei, se você prometer cura por formas misteriosas, você é um charlatão e você está praticando um crime que se chama um crime de curandeirismo. Quais são as chances da gente configurar esse crime? Nenhuma, não é isso que a gente está fazendo. Não é isso que a gente está fazendo. Então, Wagner, essa é uma não questão. Tanto a que você levantou quanto a que eu levantei, tá bom? Todas as terapias que a gente oferecer vão ser como massoterapia e diversas terapias em que existe um acordo entre as partes, entre a pessoa que te contratou para o serviço, né? Inclusive, ele não precisa ser pago e remunerado em dinheiro, isso é em aberto, né? E dentre os possíveis benefícios que aquela pessoa pode ter, e aí você vai ter total clareza e transparência sempre no que você está oferecendo. Não vai ser nada misterioso, que a pessoa não sabe, é uma coisa mágica que vai acontecer de um jeito místico. Não, tudo vai ser sempre transparente e explicado. Então, a tua questão é uma não questão, Wagner, porque, por exemplo, pela Ayurveda, pela acupuntura, você falou que é um pouquinho mais regulamentada que a tibetana, mas não importa, porque não existe conselho. Então, não existe um conselho que te regulamente. Então, o que nos resta é sermos boas do mestre para praticar o da forma mais prístina, com mais de treino e competência. É isso que nós temos, né? É isso que nós temos. E com certeza teremos. Quem é discípulo do Dharma Bodhi sabe que não tem a mínima chance dele te permitir ser um praticante, né, Durga? Ser instrutora de yoga, ser terapeuta de qualquer área sem passar por um rigor muito grande, porque ele é esse mestre. Então, ele deixou até claro na live de sábado que se você tem um problema em ter mestre, se você tem um problema em deixar o seu ego para trás, você vai ter muita dificuldade com esse programa. Porque nesse programa a gente precisa, em primeiro lugar, saber que não somos nós que vamos operar a cura, né? Assim como na acupuntura. Você coloca uma agulha e
corpo, essa pessoa se torna de saúde, o que quer que seja, né? Mas ele, o corpo, é que se cura, o corpo que encontra equilíbrio, né? Então, sempre será assim. Então, nós não seremos os agentes, né? E essa clareza de que nós não somos tanto assim os agentes, né? Esse ego que é purificado nesse processo de aprender o que é esse processo de cura, não permite que a gente seja charlatão, que a gente seja curandeiro daquela forma mais problemática, né? De querer seguidores, fazer promessas, não tem nada a ver, porque pela raiz, pela essência do que é o nosso papel, esses problemas eles já são explodidos, assim, eliminados pela raiz, né? Pela forma como a pedagogia e a ética se dá nesse programa Body of Light Healing, que é a forma tradicional e é muito bonito isso. Né, Flora? Eu mandei no passado um vídeo que até quero mandar de novo no Body of Light Healing, de um grande, não só medicine man, mas holy man, não só um homem de medicina, mas um homem sagrado lá dos Estados Unidos chamado Mad Bear. E eles ficaram famosos porque eles trouxeram de volta à vida esse acadêmico norte-americano na década de 80, que estava morto no hospital por algumas horas. E esses dois índios norte-americanos entraram no CTI e resgataram a vida desse homem, Richard Oakes. E quando o Mad Bear em entrevista fala desse dia, eu vou mandar de novo esse vídeo lá. A fala dele, o olhar dele, o jeito que ele conta a história é assim, zero, não, porque eu fiz e aquele grande feito. Não, é de uma humildade, o tom de fala, o olhar e a surpresa e a humildade, assim, de olha o que aconteceu. Aconteceu, não fui eu que fiz, sabe? E ele conta como foi em alguns detalhes, não é uma entrevista muito longa, mas a frase final dele é: The power is not within the medicine man. The power is within the Great Spirit. Não foi ele. Eu não fiz nada, sabe? É de outra ordem. Isso é místico, misterioso? Não. Isso faz parte de todo o modelo que a gente aplica, né? Assim como na Hatha Yoga. Então, as canais é intenso, que é compreendido moderno, mas tem toda a compreensão do que está acontecendo ali. Tem diagnóstico, tem tratamento, plano de tratamento. Então, são formas autóctones, né, de cada cultura, de cada corpo de conhecimento, de realizar esses tratamentos. E aí eu me estendi, eu nem lembro mais o que o Wagner falou. Mas eu gostei muito, Shiva Priya, eu queria que você comentasse um pouco também. Eu fiquei impressionada sobre tanto na aula de março, que foi aquela aula gratuita, inaugural, quanto nesse fim de semana, ele comentou tanto sobre a palavra nadi, você reparou nisso? E como a cura e resgatar a saúde tem que estar no nadi da pessoa, né? E quando não tá, ele falou assim, né? Você pode estar num CTI do melhor hospital, com os melhores remédios, com os melhores procedimentos. Os melhores médicos podem jogar todos os tratamentos que eles puderem naquele corpo. E quando não tá no nada daquela pessoa, a cura não vai acontecer. Né? É algo que, mesmo trabalhando na área de saúde por tantos anos, eu nunca tinha pensado com tanta clareza, assim. Achei muito esclarecedor e muito bonito, né? É verdade. E ele falou também do NAD, é, do, do healer, né? Do terapeuta, de quem vai estar nesse papel, de facilitar a cura. Como tem que estar também no seu NAD, no seu propósito. Eu lembro que o Nelson perguntou sobre sinais disso que está no seu NAD, né? Ser um healer, e ele falou muito das pessoas começarem a te buscar para isso, mesmo que, sim, você não fez propaganda nenhuma, você não se anunciou, você não se apresentou dessa forma, mas as pessoas estranhamente começam a te buscar para isso. E aí eu lembrei que com a psicologia sempre foi meio assim, muito
antes de eu pensar em fazer faculdade de psicologia, os meus amigos me chamavam de psicóloga deles, porque na época das provas eu acalmava as pessoas que estavam surtando com as provas e tal, e as pessoas vinham para mim para desabafar. E as pessoas vêm, sentam do meu lado, desabafam numa festa, assim, sem saber quem eu sou e tal. Então tem essa coisa, eu sinto muito com a psicologia, mas cada um tem a sua maneira, né? Mas eu sinto muito isso também dentro da psicologia, o NAD como é o NAD do paciente, do cliente, né? Como o processo dele é diferente, de cada um, independente que eu use, se eu usar as mesmas técnicas, as mesmas propostas psicoterapêuticas, cada cliente vai navegar aquilo de uma maneira muito própria, assim. Então, depende de mim, né? E outros pontos que vocês gostariam de destacar, outras perguntas que surgiram para vocês? Eu fiquei muito reflexiva, assim, sobre o quanto eu dou e perco energia como terapeuta, que é algo que eu nunca refleti muito a fundo, assim, antes disso, porque eu sempre me senti muito energizada pelo meu trabalho. Tem um ou outro atendimento que eu saio meio esgotada, quando é um atendimento mais difícil, mas às vezes os atendimentos mais difíceis, assim, parece que eu saio reenergizada, mas me fez refletir muito também sobre essa doação, sobre como pode virar um ralo de energia, dependendo da forma como a gente se coloca e se a gente está cultivando essa higiene energética ou não, né? A Flora comentou aqui, os meus também, inclusive amigos que faziam a faculdade de psicologia e eu fazia cinema. Acho que ela está comentando sobre o que eu disse antes, das pessoas convocarem ela como psicóloga. Mas eles estavam lá me procurando e dizendo que eles faziam sessão comigo. Vou acrescentar um pouquinho com o que você falou, Shiva Priya, sobre ser tipo meio que esse ralo, assim, sentir a energia sendo drenada. Eu sou instrutora de Kundalini Hatha Yoga, tenho 8 anos, e no começo desse ano começou a vir pessoas com uma demanda muito grande de cura. Assim, casos. Eu não sei se a gente já até chega a conversar sobre isso. E, e assim, eu consegui ver um pouco mais esse lado, até ficar lembrando de uma outra aluna minha que era psicóloga, que às vezes compartilhava comigo como ela ficava assim, depois de alguns atendimentos, como ela ficava completamente cansada e sem energia. E eu comecei a ficar assim. Nunca tinha acontecido comigo antes. O que me fez pensar que talvez aquilo dali fosse um sinal me apontando um refinamento do meu propósito e da minha NAD, que clareou e aí eu percebi que não é o caso. Não era um sinal, não era um apontamento nem nada disso. Mas aí eu percebi realmente a importância desse autocuidado do terapeuta, e como que essas práticas são importantes, aprender isso com o mestre, como vai ser aprendido em outubro com o Dharma Bodhi. E uma das coisas que ele falou no sábado da live, a última live, eu a deixei até anotada. Fiz poucas anotações, mas certeiras. Eu anotei assim, que ele falou, né? Que você tem que ter um corpo e uma mente fortes, né? Que se você não tiver um corpo e uma mente forte, você não pode ser um healer. Você tem que ter um container muito forte que contém a energia. Container for the energy first you need to purify. Enfim, a pessoa, eu acho que dá para ver essa questão do propósito e da NAD quando a pessoa ela é forte, quando ela aguenta a demanda, quando ela aguenta esse tranco e ela consegue ser esse agente, né? O que nesse nosso chá de Dharma, com essa conversa aqui, me faz pensar que eu talvez estava interpretando o meu sinal ou o meu apontamento de uma forma contrária, que na verdade era um apontamento tipo assim, não, você não tem esse propósito, né?
Até porque o que clareou muito para mim também, que Kundalini Hatha Yoga é um dos caminhos, um dos meios para a iluminação. O que só no comecinho que tem a ver com cura, com equilíbrio, ser equilibrado, dosha, dato, mas depois você tem que ser saudável. E eu até comecei a pensar, e até arrisco a dizer, que no caso do Kundalini Hatha Yoga, dos caminhos que a gente tem na nossa escola, é um dos que mais exige assim, esse corpo, mente e energia saudáveis para poder continuar, porque se não está em equilíbrio, você não consegue avançar nas práticas. Você vai ficar pior. Você não vai conseguir praticar, vai conseguir fazer pranayama, como fazer, etc. Então, enfim, queria acrescentar isso daí no ponto que você falou. Sim, muito legal. Eu fiquei muito pensativa por conta disso, porque sempre foi uma coisa que me energizou, mesmo os casos bem graves. Mas ele falou muito sobre o quanto a gente doa muita energia, fazendo qualquer forma terapêutica, né? Independente se é estilo ocidental ou oriental. E que no início a gente tem muita energia, muita vitalidade, porque a gente é jovem e a gente só sente os efeitos positivos disso, mas que com o tempo a gente vai sentindo essa força vital sendo drenada, né? E aí eu agora com 41, acho que tá chegando a conta, assim. Então sim, preciso muito Kundalini Hatha Yoga e essas práticas que ele mencionou e que eu tô muito curiosa para aprender, acho que eu não conheço ainda, para cuidar mais disso. Algumas eu já conhecia, por exemplo, a do Rudy, né, que faz parte da prática de fundação. Eu lembro quando eu aprendia mais de 10 anos atrás, ele falou: Nossa, isso é ótimo para terapeutas, façam sempre depois de cada atendimento, para você fazer essa limpeza de qualquer tensão sua que surgiu, de qualquer coisa que você pegou do paciente. E por um tempo eu fiz, mas depois eu fui perdendo esse hábito, e agora eu lembrei, e eu voltei a fazer. A gente tem que estar sempre cuidando do nosso corpo energético mesmo. Diga, Tiago, Shiva Shisha. Então, isso sobre a necessidade que ele falou de você ter um corpo, uma mente, né, e energia forte para você ser um healer, eu vi muito na prática, né, porque eu trabalhei com Reiki. Né? Antes da psicologia, antes da medicina chinesa, eu fiz uma iniciação em Reiki e aí consegui um trabalho enfim, numa casa de terapias. Né? O que acontece é o seguinte, como eu treino desde sempre, né, os meus pacientes tinham muito mais resultados. Né? Se sentiam muito melhor, ficavam curados mais rápidos. E eu percebi que era o único terapeuta ali que se cuidava. O resto, todo mundo sedentário, ninguém treinava, ninguém se alimentava bem. Eu olho o esquisito que chegava com as marmitas, né? Então, o que aconteceu é que todo mundo queria fazer reiki só comigo, causou um mal-estar enorme lá, né? E eu fui deixando rolar, tô nem aí. Só que eu percebi que eu comecei a ficar doente direto, e para mim é muito raro ficar doente. É uma coisa que acontece 1 a 2 vezes no ano no máximo, e é coisa que eu fico um dia doente, no máximo. É raro, muito raro. Então, eu percebi que eu fui ficando doente, sei lá, 4 vezes por ano. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Mais por uma questão de logística, eu acabei saindo de lá, mas depois eu fui conhecendo o Damabori, né? Entendendo o que estava acontecendo, eu vi que eu estava sendo drenado ali, dia após dia. Então, ainda bem que as circunstâncias acabam me afastando desse lugar, mas o que ele falou, eu vi muito na prática. Né? Você vê pessoas trabalhando com cura sem ter, você está fazendo o mínimo de autocuidado do corpo, da mente. Zero. Zero, zero, zero. Obrigada pelo seu depoimento. A Flora colocou aqui também uma coisa que ficou muito clara para mim, independente de qualquer NAD que eu tenha ou não, é que eu sempre fui uma pessoa que senti muito, misturei muito a minha energia com a energia do meio externo, seja pessoas ou outra coisa qualquer. Eu nunca tive muita defesa. E esse curso de fortalecimento e proteção para mim vai ser muito importante, independente, né? No matter what. Sim. Eu acho que é um curso que acaba que interessa as duas escolas, né? Interessa muito ao Trikamahasida Yoga, quem é sadhaka, e quem tem essa vocação para ser trabalhar com cura, né? Eu vou até me estender um pouquinho, assim. Como esses 2 cursos de outubro são os cursos de entrada,
né? Apesar do Body of Light Healing ser para pessoas que têm NAD, né? Para ser profissionais da área de saúde, saúde espiritual nesse caso, e energética. E o Trikamar Siddha Yoga ser para sadhakas, para praticantes espirituais, esses 2 primeiros cursos são bem abertos mesmo. Assim, no primeiro nível, né, que vão ser aqui no Brasil uns 3 anos, talvez até 4, voltados para o primeiro nível. Todos esses são abertos para todos, né? Porém, esses 2 cursos são também, Shiva Priya, eu até tenho muito paciente, assim, né? Pessoas que sempre foram muito intuitivas, muito emocionais, né? Todas essas pessoas que são muito sensíveis, que precisam equilibrar as energias, a parte emocional, a parte de proteção, pessoas que se magoam facilmente, né? Para todas essas pessoas vai ser muito saudável. E por saúde, né? Essa questão do corpo energético é muito interessante, porque a gente às vezes diz, né, que a gente vai dar nascimento a um corpo energético. É uma vez que ele nasce, a gente tem que nutrir ele com as práticas, com prana, com consciência, dar atenção para ele, cultivar ele, para que ele se torne maduro, né? São modelos, né, que a gente usa. Essas pessoas que são muito intuitivas e sensíveis, elas vêm com um corpo energético desperto, sem treinamento, sem estar maduro, né? Quer dizer que as pessoas que são super intelectualoides e menos sensíveis e menos emocionais não têm um corpo energético? Não é bem assim, né? Essas são todas nuances que a gente vai aprender melhor com o Dharma Bodhi. Mas, de qualquer forma, o que é importante destacar aqui é que seres humanos sempre viveram em contato com essa realidade um pouquinho mais sutil do que só a materialidade densa, né? Então, quando a gente entra em contato com todos os seres humanos que ainda viviam em contato com a natureza, assim, pré-urbanização, industrialização e cientificização exacerbada, até se a gente for no interior aqui do Rio de Janeiro falar com os roceiros, né? é, Existe sempre algum tipo de explicação, modelo ou relacionamento com o mundo, com os alimentos, com as plantas, com o cotidiano mais energético, um pouquinho mais sutil. O jeito que eles leem, né? Até o tempo, né? O clima para tomar as decisões, sempre tem uma sutileza aí. E eu fiz o meu TCC de graduação foi sobre isso, foi sobre ética ambiental e visão de mundo nos produtores orgânicos e agroecológicos do Rio de Janeiro. Então, se você está fazendo produção orgânica, agroecológica, só por estar ali em contato com a natureza, você tem algum tipo de visão mais energética. Então, eles falavam, por exemplo, vou dar um exemplo. É, eu entrevistei alguns agricultores orgânicos que eles representavam migração de retorno. Migração de retorno é alguém que está hoje na roça, mas migrou de volta para a roça. Ele nasceu e cresceu na cidade. Então é um urbanoide que voltou para o interior para tentar se reconectar. Ele não nasceu, o pai dele não era agricultor. Então é um caso interessante, porque mesmo esses que vieram, cresceram na cidade e resolveram plantar orgânico, falavam não é a mesma coisa você irrigar uma planta. Quando a água cai do céu, ela vem com uma energia. E aquele momento em que o céu caiu e beijou a terra era o momento melhor. Era o momento que aquela planta precisava daquela sede. E essa sede não é qualquer sede. Então, isso eu estou lembrando de algumas citações do que eu ouvi da boca dessas pessoas. Então, você percebe que tem muito encanto, que tem muita sutileza, que tem muita compreensão do que é a energia do céu e da terra, do tempo e do espaço, do momento perfeito para as coisas acontecerem. Quer dizer, tem muita sabedoria. Não é sabedoria não dual, dármica absoluta, mas tem muita sensibilidade e sutileza nessa pessoa que veio da cidade e está há 8 anos plantando nessa terra, em contato com a natureza, né? Então, o que a gente quer muito entender aqui, eu acho, é que por a gente ter perdido essa conexão, essa leitura, essa intimidade com a natureza, com as forças, com as energias, tanto do ambiente quanto com as nossas mesmos, até porque a gente não é separado da natureza, essa é só um esquecimento, né? Dos últimos poucos anos aí, dessa vida urbanoide industrializada, é que a gente se desconectou. E muitas vezes a cura, a espiritualidade, a sanidade passa por aí, passa por reconectar com uma dimensão humana que foi esquecida,
né? E para as pessoas sensíveis gera uma mágoa muito grande, parece que é uma parte de você que foi tirada de você. Ou parece que tiraram um órgão, uma função humana sua, parece que você tiraram sua voz, você tá igual a pequena sereia muda e não consegue falar, porque tem um pedaço da tua função humana que tá calado, né? Então, esses exercícios que a gente vai aprender em outubro nos possibilitam uma reconexão muito grande com esse corpo energético, e com essa versão um pouquinho mais sutil, né? Que é natural ao ser humano, que é natural à nossa vida, mas que ficou aí muito calada, ficou sem voz nos últimos anos, né? No nosso modo de vida. Porque saúde é esperar ficar doente para ir no médico e tomar remédio. E felicidade é ter algumas necessidades atendidas. Mas cadê aquela realização? Cadê a sutileza? Cadê, né? Tem uma coisinha que falta. E esse faltar é que a gente vai tentar encontrar. E aí eu acho que aqui é muito legal, porque aí, Wagner, não se trata mesmo de falar de forma alguma, e o Dharma deixou muito bem claro isso no fim de semana, né? Que medicina não funciona, que cirurgia não é por aí. Nada disso, a materialidade está aí, precisamos de remédios, cirurgias, médicos, de tudo isso. Então, essa complementaridade, esse pedacinho que é o outro pedacinho, é que é uma visão muito importante da gente ter, né? Precisamos de tudo. De médicos, remédios, procedimentos, cirurgias, diagnósticos, exames de imagem, tudo isso. E o nosso papel no Body of Light Healing é sermos especialistas nessa dimensão, né? Da energia, e desse equilíbrio energético, e por que não espiritual, porque faz parte dessa visão de mundo, né? Essa compreensão de quem somos nós no mundo muito mais sutil do que só a materialidade. Então a gente vai ser treinado nessa visão de mundo, né? Diga aí, Wagner. Ui, eu não sei se ficou confusa a minha fala, mas eu não estava comparando os ensinamentos tradicionais com charlatanismo, não, tá, gente? Pelo contrário, como eu tenho contato um pouco com esse professor há um tempo, eu entendo a qualidade. Simplesmente estar na presença dele já me transformou várias vezes. E eu tenho algum contato com outras tradições realmente ah, muito, muito genuínas, vou chamar assim, de cura. E eu experimentei por conta própria só compartilhar um pouquinho das palavras dos professores, o quanto cura as outras pessoas. E aí é uma coisa que eu falo bastante com as pessoas com quem eu tenho contato. Essas palavras que saem da minha boca são repetições dos meus professores e o que na verdade é o conhecimento transmitido ao longo de geração em geração que na verdade está curando essas pessoas, de pessoas muito íntimas com quem elas foram, né? Então eu acho isso muito bonito. Minha pergunta inicial era uma coisa meio prática, porque, por exemplo, se você faz curso de acupuntura, existe um diploma em que você comprova, certo? E eu sei que a gente vai ter algum tipo de documento que comprova fora a autorização, que é mais importante, do professor. Mas, por exemplo, quando você é um acupunturista, você vai falar, eu sou acupunturista. E aí eu fico pensando, quando a gente comunica que a gente oferece um tipo de serviço que é de qualidade, que tem toda ah, sabe, uma genuinidade por trás daquela ciência, e porque as pessoas não estão acostumadas a receber justamente porque para elas a visão no chá de Dharma. Mas eu ia falar Wagner, alguma coisa. deixa eu só te responder esses dois pontos. Em primeiro lugar, a gente está concordando, né? Não é charlatanismo, certo? Esses mestres, essas linhagens são realmente de uma tradição oral verdadeira, tradicional, milenar, de sabedoria. Não é charlatanismo, não é qual aquele nome, simpatia, não é essas coisas, tá? Né? E Wagner, olha a aula de março, a aula inaugural, porque ele super tocou nesses pontos, olha de novo com carinho, né? E um dos pontos bem polêmicos é não fazer marketing. Não fazer marketing, isso é muito interessante, porque é estranho, né? Hoje em dia a gente quantas vezes eu já não ouvi falar
Se você não tem um Instagram, você não é ninguém profissionalmente, né? E no nosso treinamento, Wagner, a gente vai passar por um processo de não fazer marketing, de não criar uma autoimagem, de não dar um nome, de não se auto-intitular algo, alguém que cura. Tô falando isso, sei lá, pela sexta vez isso aqui só hoje, mas é porque de verdade é metade do treinamento da Armabori, vai ficar martelando isso na nossa cabeça. Não é você, não é a gente, não é o método, sabe? E isso vai aparecer, porque vai aparecer ao longo do treinamento, porque fazer um curso ou outro do Body of Light Healing vai te fazer um terapeuta de lomilome. Vai te fazer, sabe, alguém que joga runas, oráculo lá dos sistemas nórdicos, né, dos vikings. Mas quando você se tornar essa pessoa que o Dharma Body vai autorizar a ser, então, um healer, né, uma pessoa sanadora, é, vai ser um processo que vai cair muita ficha ao longo do caminho. E aí, Durga, eu vou fazer um gancho também. É, eu sei que não foi bem o que o Dharmabori falou no sábado, mas em outros vários momentos de tipo pré-treinamento do Body of Light Healing que eu já tive com ele, em oportunidades bem repetidas, fica muito claro que o equilíbrio dos 5 elementos e a relação apropriada com eles não se dá num, num tipo de saúde orgânica, sabe? De nádeos, canais e órgãos pré-P3. Esse equilíbrio, essa saúde última é o estágio 12. Então, é um processo para todos nós, tanto do caminho do fogo, quanto do Body of Light Healing, quanto é uma jornada humana, sabe? Sem diferença nesse sentido. É uma jornada humana, ponto final. E aí cada um segue, né, de algumas formas, e é claro que, por ser humano, todos os caminhos se conversam, porque todo mundo de todos os caminhos vai fazer Kundalini Hatha Yoga em alguns momentos, não como caminho principal, mas para auxiliar, né, na saúde física, e pessoas do caminho do fogo vão pedir um curandeiro ali para pedir uma ajuda, porque todo mundo tem questões de saúde, e é o que mais rolava lá no Panchakarma, um monte de yogi com o pita, né, indo para os órgãos errados, canais errados, tecidos errados. Então, essa jornada, ela é bem de saúde, ela é a jornada humana natural. E eu acho que é muito sobre isso, é sobre compreender o que é ser humano. É sobre isso, né? Esse entender o que é sanar, o que é ser humano, o que é cura. É sobre isso mesmo, de um jeito bem radical, né? Eu queria acrescentar que, tipo, assim, é óbvio que essa é a visão absoluta da coisa, né? Não é que a gente faz ali dosha dato e acabou, né? Isso é até meio óbvio. São as várias camadas da cebola e a gente vai adentrando, adentrando, adentrando. Agora, quando eu trouxe esse ponto, é bom clarificar o que eu quis dizer, é porque existem certas práticas de Kundalini Hatha Yoga, certos pranayamas, que é melhor não fazer enquanto certas coisas, certo equilíbrio ainda não foi atingido, porque por 2 motivos, porque não vai adiantar nada, tipo assim, vai fazer aquilo e não vai chegar em lugar nenhum. E pior ainda, pode trazer mais doença, né? O Dharma ele fala muito da doença de prana, por exemplo, que a gente está ali trabalhando os nossos ventos interiores e entre outras coisas, né? Mas assim, eu vejo que muita gente vem, né, para o yoga, para o Kundalini Hatha Yoga, precisando passar por outras etapas antes, não só necessariamente o yoga dos elementos, por exemplo. Precisa fazer o que a gente também fala do acordando para baixo, né? Precisa fazer aquele trabalho psicoterapêutico, precisa passar no médico, no nutricionista, precisa ir para academia, enfim. Agora, na aula que a gente teve de março, eu trouxe essa pergunta para o Dharma, que desse mesmo ponto que eu estava recebendo essas pessoas com uma demanda de cura assim em níveis mais difíceis,
câncer, mal de Parkinson, etc, etc, e que vinham para mim para praticar Kundalini Hatha Yoga, e uma das primeiras viradas de chave ali com o Dharma foi ele distinguir que Kundalini Hatha Yoga tem a ver com iluminação e não necessariamente com cura, assim, né? E eu acho que as pessoas, os instrutores que estão em tradições autênticas como nós precisamos educar as pessoas para que elas entendam isso e que saibam procurar o que elas precisam de fato no momento em que elas estão, né? Igual a gente fala muito, para quem e para quando, né? Mas, enfim, é isso. Aí só para poder acrescentar, porque estava já na minha mente da outra coisa que você falou sobre essa coisa meio que sutil que a gente tem do contato com o corpo energético. Eu gostaria de acrescentar que foi umas duas falas para trás sua, que na verdade, esse é outro ponto também que eu acho que como instrutores, enfim, de meditação, de yoga, ou quem for fazer o caminho do Body of Light Healing, dessa educação, de ajudar as pessoas a relembrarem que a gente, pelo estilo de vida, pela demanda da vida moderna, estamos desconectados e a gente precisa se reconectar com o nosso corpo energético barra espiritualidade, porque a gente não é inteiro sem isso, né? Enfim, e a cura não vai acontecer sem adentrar ali. E aí, quando o Dharma falou nessa última live aí, desse último sábado, sobre o yoga taoísta, eu achei muito incrível como que essas práticas provavelmente podem ser, eu não tenho muito conhecimento, mas elas podem ser mais suaves do que o próprio Kundalini Hatha Yoga e entregam a mesma coisa. O Uhum. que eu acho que pode ser, assim, até uma alternativa para quem, por exemplo, porque muitas pessoas vêm fazer aula de Kundalini Hatha Yoga morrendo de dor, morrendo de várias coisas que o Kundalini Hatha Yoga consegue até certo ponto, mas a pessoa precisa de outras coisas, fisioterapia, enfim. E às vezes uma alternativa para a pessoa conseguir desenvolver esse corpo energético, esse contato com o que age mais sutil, que faz a gente ser mais inteiro, essas práticas podem ser ainda mais indicadas do que o Kundalini Hatha Yoga indiano, até onde eu saiba, porque eu também não tenho muito conhecimento do yoga taoísta, né? Com certeza, ele falou isso principalmente sobre o Swimming Dragon, né? Que é um exercício mínimo, um alongamento mínimo. Então, mesmo pessoas que têm mais idade, que têm algumas lesões. Durga, você acha? Eu acho que o que você quis dizer, ver se faz sentido, é que hoje se conhece muito, é bem de senso comum as pessoas entenderem, quais são os benefícios de yoga? Se você está ansioso, se você está estressado, porque relaxa. Então, eu acho que as pessoas vêm buscando na yoga essa terapêutica, né? Então, acho que é por isso que, eu não sei se faz sentido, mas é por isso que você encontra nesses pacientes que estão com câncer, que estão estressados, que estão ansiosos, falando assim, tá, e como é que eu regulo isso, né? E aí você fala, tá, a gente pode até ter alguns resultados positivos no meio do caminho, mas a meta é qual? A liberação, né? Então, fica essa, essa pela falta de yogas de linhagem autêntica no Brasil e no mundo, né? Por E causa aí da história do. a liberação é a saúde máxima, né? Igual você tinha falado, tipo assim, é a cura máxima, né? E É a minha revolta com o termo Basic Sanity nessa escola, que eu fico olhando aqueles tópicos do Basic Sanity e falando, gente, esse básico aí, ó, é bem alto, porque você tem que estar muito liberado para conseguir o Basic Sanity. Então, essa saúde básica, né, passa por aí, muito legal. Deixa eu falar, Wagner, é, a questão da acupuntura é uma não questão, tá? Não se preocupa. A acupuntura não tem legalização. Por ela não, ela tem um CBO, um Cadastro Brasileiro de Ocupações lá em Brasília, mas só. Não existe um conselho e por isso não existe problema. É horrível o que eu vou falar aqui, mas o mendigo, seu vizinho, todo mundo pode ser acupunturista no Brasil. E aí, por que que eu falei isso?
Aquela hora que eu falei que cabe a tua formação, a tua ética, a tua competência, teus resultados, porque essa é a minha vida. É o meu ganha-pão, é uma profissão que não é regulamentada no Brasil. E o que é que faz com que eu possa continuar meu trabalho? Os pacientes anteriores. E eu não faço marketing. Eu fiz cartão uma vez, eu fiz uns posts no Instagram, mas logo larguei, porque não é por aí. Porque é o próprio NAD e os próprios resultados, e é a vida, a vida daquele processo terapêutico que vai fazendo com que esse relacionamento e o karma entre você e próximos pacientes se forme. Acaba sendo um NAD, né? É um, é um canal, uma realidade que existe, as pessoas vão passando por ela em sincronia e fazendo parte. Você vai criando uma realidade, você e seus pacientes. Então, não precisa de nome de verdade, não precisa de marketing de verdade. Eu já vivo isso um pouco e, e assim será. Para quem tem NAD, vai ser assim. Essa é a prova de que é o NAD, né? Ele falou isso. Fala, Wagner. É, só falando um pouco em cima sobre o que a Durga acabou de dizer, eu acho que a gente tem um certo privilégio de ter esses professores que também são curandeiros e médicos às vezes, né? E que eles ensinam uma visão mais ampla de saúde, e quando essas pessoas chegam para a gente pode pelo menos direcionar, né? Teve uma aluna minha recente, aluna de Nejang, e ela estava com uma dor constante já há mais de um ano, é, irradiando para o lado direito da perna dela. E aí ela foi para ortopedista, aí o ortopedista mandou para fisioterapeuta, e o fisioterapeuta mandou para neurologista, ou foi alguma ordem nesse sentido. E aí, no final das contas, ela só estava com um problema psicológico, né? Ela estava com um excesso de estresse bom, com as práticas em si do que são yoga para cura, não são para yoga para iluminação, né? O Nejak, ajudou ela. E aí agora ela não tem mais nada, ela não teve que, fez a CT, como é que é, chama? Enfim, fez um monte de exame e aí não detectava nada, né? E pela sorte da gente ter contato com esses professores, a gente foi investigar de uma outra maneira, tá bom? No físico não tem nada, mas e no resto, né? Onde é que tá essa, quais são as possíveis causas? E beleza, sem remédio nenhum, só com o remédio foi o próprio corpo dela. O remédio foi a mudança de perspectiva sobre as coisas que ela estava passando na vida dela e acabou, foi embora, assim. Eu acho que a gente tem uma certa sorte e pode passar e direcionar para essas pessoas, né, que são mais, que são apropriadas para lidar com esse tipo de coisa também, né? Tipo, nossos professores ou alguém autorizado por eles fazer essas coisas. Eu acho isso uma benção. É muito por aí mesmo. Tá acabando o nosso tempo, né? Eu só fico pensando de novo, que, Wagner, essa noção que a gente consegue ter é porque, de acordo com a filosofia, com o escopo, né, com a visão de mundo dessas tradições orientais tão diversas, e não só orientais, né, mas conectadas com a natureza, elas permitem que a gente não separe saúde física, saúde mental e espiritualidade. Elas permitem que a gente veja o ser humano como esse contínuo, com esse processo dessas múltiplas possibilidades, sempre se cocriando e sempre reproduzindo a realidade delas o tempo todo. E é esse olhar que permite, né, que a gente consiga resolver esses problemas que visões de mundo segmentadas, mecanicistas, não conseguem, né? Então, eu fico muito feliz, assim, porque é uma integração, né? Uma oportunidade de reunir o que foi separado, quase que roubado, dissociado com o tempo, né? Essa conexão mesmo, né? Da natureza como é, porque a gente foi com os mecanicismos e os cartesianismos, a gente foi sendo seccionado na nossa existência, não é só uma questão epistemológica e conceitual da ciência, o nosso modo de vida, e por isso nossos corpos foram vivendo isso, né? Eu acho que a gente vive isso, certamente. Durga, sei que você quer falar, mas de acordo com essa fala do Wagner, eu pensei em pedir para o Dharma Bodhi no satsang,
antes dele dar os 2 cursos, ele vai dar um satsang aqui no Rio de Janeiro, gratuito. O que que vocês acham da gente pedir para ele falar sobre o que é essa conexão entre saúde e espiritualidade? Né? Porque acho que é um ponto que ficou ressurgindo aqui no Chá de Dharma de novo e de novo. Mas é saúde ou é espiritualidade? E é os dois, mas espera aí, um não é mais que o outro, um vem antes, mas espera aí, a última liberação é saúde também. Então acho que esse tema que está muito vivo, né? É uma questão muito importante. Fiquei com essa impressão. Ai, concordo, acho uma ideia muito boa. Nem sabia que ele ia dar o satsang aberto. Geralmente dá, né? Mas eu ainda os pontos ainda não se juntaram, assim, do meu lado de Compra cá. passagem. Quarta-feira, 16 de outubro, às 19 horas. Perfeito, bom saber. A minha fala agora, antes de fechar, é porque eu gostei muito do que o Wagner trouxe, porque ele estava falando do processo da aluna dele. Eu acho que é um bom exemplo de como a cura está na própria pessoa que quer ou precisa ser curada, não no healer, né? E assim, para pitona aqui, muito frustrante você ver ele como aluno, na relação professor e aluno, porque até o momento eu vejo diferente entre o healer e o paciente. Mas às vezes a pessoa não quer, às vezes você está passando o que é necessário, mas a pessoa não quer, vai fazer o quê? Não tem. O que vai fazer? Até pergunto para vocês o que vocês acham disso. Qual a resposta que vocês teriam para isso? Né? É muito aluna dele, né? Se abriu em algo, sei lá o que pode ter acontecido, mas ela aceitou, recebeu, passou num processo interno dela, etc., e permitiu aquilo dali, né? Agora, cabe a cada pessoa que está nessa busca da própria cura se abrir, aceitar, deixar, ter o surrender, talvez seja a entrega, o devotion, o que seja, né? Mas queria só fechar minha fala aí, que eu achei muito legal, que acabou que o Wagner trouxe esse exemplo, foi muito legal. Que quando a gente não tem saúde, quando a gente não tá livre, é porque tem alguma coisa no meio do caminho bloqueando, e geralmente é a gente. Então, é isso, né? É conseguir ver isso, essa honestidade, eu acho. Uhum. Total, muito bom. Adorei a troca. Eu acho que a gente podia ficar aqui o resto do dia. Tava pano pra manga. E eu acho que a gente pode fazer outro antes de outubro, talvez quando estiver mais próximo, porque eu acho que é um tema que reverbera muito pra gente, sendo profissional de saúde, sendo trabalhando com cura ou não. É um tema que é importante para todos nós, né? Como cultivar a saúde, como ter sanidade básica, como se abrir para nossa própria cura, quanto a gente resiste também. E eu acho que vai ser rico a gente voltar nesse tema mais pra frente. Vamos fazer um fechamento? Então, dedicar os benefícios dessas reflexões que a gente teve aqui para todas as pessoas que estão precisando de cura, para todos que estão sofrendo. Fazer um shanti, 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 ri. Respira fundo. Uh. Shanti, shanti, shanti. Gratidão à presença de vocês. Semana que vem a gente vai continuar com nosso desafio de seguir os 21 preceitos. Vamos falar de mais um preceito e como tem sido o desafio de viver esses valores, esses princípios do nosso dia a dia. E aguardo vocês.